Oi pessoal, bem-vindos ao canal Por Ele Vale. Eu sou a Carol Montoni e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sou mãe do Valentim, uma criança com paralisia cerebral, e a proposta aqui do canal é falar sobre a paralisia cerebral, a maternidade atípica e tudo que está relacionado. Então, se você se interessa por esse assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, que isso ajuda muito a gente, compartilha com quem você acha que pode se interessar, comenta aqui no vídeo o que você está achando, se tem alguma coisa que você quer que a gente conte, e assim nós vamos construindo tudo isso juntos. No vídeo de hoje, eu resolvi trazer para vocês uma parte muito íntima da nossa história, que é a minha primeira gestação, a história do Gael. Foi uma fase muito transformadora na nossa vida, e apesar de muita dor, eu posso dizer que, olhando para trás, eu consigo perceber que foi isso que nos preparou para tudo que viria dali para frente. Eu nunca fui uma mulher que sonhou com a maternidade. Na verdade, eu tinha muito medo de ser mãe, por conta de toda a responsabilidade que a maternidade envolve. Então, isso, de certa forma, nunca esteve nos meus planos. Mas depois do casamento, da gente ir vivendo, evoluindo como casal, isso entrou na nossa história de alguma forma como um sonho. O Fê sempre quis ser pai, e quando eu me dei conta, eu também queria ser mãe, queria ter um filho, e aí nós começamos a nos planejar. Nós fizemos tudo conforme manda o figurino e começamos a tentar. E veio de cara, no primeiro mês de tentativa, eu descobri que estava grávida. Foi um choque, um susto, apesar de já ter quase 30, veio aquele medo de engravidar na adolescência. Só que conforme o tempo foi passando, foi fazendo parte de nós, e quando nós nos demos conta, nós já éramos 3. O começo da gestação fluiu perfeitamente, tudo bem, tudo conforme o esperado, até que com 21 semanas, a minha bolsa estourou. Eu comecei a sentir um líquido. Imaginei o que era, mas minha primeira reação foi ligar para o meu médico. E a orientação que ele me deu foi ir para a maternidade mais próxima. Nós estávamos perto de um hospital público, que era uma maternidade modelo, é uma maternidade modelo, então nós fomos para lá. Infelizmente, o primeiro atendimento não foi acolhedor da forma como eu precisava naquele momento. Eu estava muito assustada com o que estava acontecendo. Então nós optamos em sair de lá e ir para um outro hospital, que era um atendimento pelo plano de saúde, apesar de não ser um ótimo hospital, foi a nossa decisão naquele momento. Nós passamos no pronto-socorro. Quando a médica me examinou, ela constatou que de fato a minha bolsa tinha rompido e que não havia muito que pudesse ser feito por conta da idade gestacional. Abrindo um parênteses, a idade média, idade gestacional média em que a medicina considera um bebê viável é a partir das 24 semanas. Isso não significa que os bebês que nascem com menos de 24 semanas não vão sobreviver, e nem que os bebês que nascem a partir das 24 semanas têm garantia de sobrevivência. É uma idade média, digamos assim, e isso muda muito de um país para o outro, de acordo com o desenvolvimento da medicina e tudo mais. Então, por conta disso, de certa forma, ela deixou claro para nós que a conduta médica a ser seguida ali seria de interromper a gestação. E eu acho que foi nesse momento em que caiu a nossa ficha. Estávamos eu e o Fê dentro do consultório, a minha mãe na recepção, ela foi junto com a gente. Nós ficamos desolados. A gente já, na hora, se abraçou, começou a chorar, porque apesar de ainda ser recente e tudo mais, nós éramos 3, como eu disse. Quando ela viu a nossa reação e entendeu o que aquilo significava para nós, ela resolveu me internar e conversar com a equipe médica para avaliar o que poderia ser feito. Nós ficamos alguns dias ali naquele hospital, acompanhando a evolução. E aí também vale dizer que quando a bolsa estoura, quando rompe a bolsa, existem algumas possibilidades, biologicamente falando. Uma delas
é a mulher entrar em trabalho de parto, né? Um trabalho de parto espontâneo. É como se o corpo entendesse que uma vez que a bolsa rompeu, tá na hora do bebê nascer. Uma outra coisa que pode acontecer é a mãe e o bebê adquirirem uma infecção. A bolsa é o que protege o bebê dentro do corpo. Quando ela tá rompida, ela tá aberta, fica tudo muito vulnerável. E uma outra coisa que pode acontecer é o bebê parar de se desenvolver, porque ele precisa do líquido amniótico para continuar crescendo. Com a bolsa rompida, o líquido diminui, muitas vezes até seca, e o bebê para de se desenvolver. Também não é regra. Eu conheço mães que tiveram a bolsa rota e conseguiram levar a gestação até o fim. Isso depende muito de um caso para o outro. Então, continuamos ali acompanhando e eu posso dizer que, de certa forma, as 3 coisas aconteceram comigo. Essas 3 coisas que podem acontecer. Nós ficamos alguns dias ainda ali no hospital, acompanhando o batimento cardíaco, o desenvolvimento do bebê, até que, de forma sutil, os médicos começaram a induzir que nós interrompêssemos a gestação. Eles diziam que eu ainda era muito jovem, que aquela situação toda era muito arriscada, era muito delicado. E ao mesmo tempo que eu não podia ignorar o que a ciência e a medicina estavam me dizendo, como que se toma essa decisão? Né? Não era uma coisa que eu estava preparada naquele momento para fazer. Então nós continuamos lá, só que em paralelo a tudo isso, nós estávamos com outros problemas com o hospital, questões administrativas e até mesmo em relação à conduta médica. E nós já tínhamos tentado sair do hospital, pedir uma transferência para uma outra maternidade, que é onde o meu obstetra atendia na época, e o hospital negou. Até que nós vivemos uma situação que eles tentaram ministrar um medicamento que eu sou alérgica, apesar de estar descrito na minha ficha e tudo mais. Então acho que talvez até por um medo de um processo ou qualquer coisa desse tipo, eles decidiram dar a transferência pra gente e nós fomos para essa outra maternidade. Chegando lá, apesar deles sempre terem deixado claro para nós que aquela era uma situação de fato muito arriscada, que a idade gestacional ainda era muito pequena, eu estava de pouco tempo e que aquilo representava muito risco, eles nos acolheram entendendo o que aquilo significava na nossa vida, que era o nosso primeiro filho, que nós estávamos assustados, que nós estávamos com medo, mas que nós estávamos esperançosos, e eles nos receberam dessa forma. E eu tô dizendo tudo isso porque, apesar da medicina e da ciência e de tudo isso ser muito importante, a forma como eles nos trataram fez toda a diferença em toda essa experiência que a gente viveu. Nós continuamos ali por mais alguns dias, fazendo todos os acompanhamentos. Eu já estava com uma infecção super alta, tomando antibióticos. O Gael já não estava mais crescendo da forma como ele deveria. E apesar de todo esse medo e todo esse susto e tudo aquilo que estava acontecendo na nossa cabeça, a gente recebeu tanto amor e tanto carinho de todas as pessoas que nos cercavam. Eu acho que esse foi um momento muito importante para nos ajudar a nos manter de pé diante de tudo que nós íamos viver nos próximos dias e até nos próximos meses. E eu quero deixar aqui um agradecimento para todas essas pessoas que nos cercaram com tanto amor e com tanta vibração positiva que foi enviada para nós naquele momento. Os dias foram passando e a gente ainda cheio de esperança, ainda sem saber como as coisas iam desenrolar, até que uma noite eu tive um sonho. E eu tava em trabalho de parto e eu tava sofrendo muito, assim, tava sentindo muita dor e tava sofrendo muito, e eu falava pra enfermeira que não era justo, que eu não queria passar por tudo aquilo, que não era justo eu ter que passar por tudo aquilo, todo aquele sofrimento sem ter o prêmio no final. Eu acordei no dia seguinte sem
saber direito, fiquei pensando no que estava acontecendo. E hoje eu vejo que foi uma forma, talvez, de Deus me preparar e mostrar para mim o que ia acontecer. Eu passei o dia bem, e vale dizer que eu não sentia nada. Eu não tinha dor, eu não tinha nada, tava tudo bem, internada, acompanhando. Naquela noite, que foi a noite seguinte ao sonho, eu comecei a conversar com ele dentro da minha barriga e disse para ele o quanto ele tinha sido importante para nós e que, independente do que acontecesse, ele já tinha mudado a nossa vida e que eu era muito grata por tudo aquilo que a gente tinha vivido e por ele ter me escolhido para ser o forninho dele naquele momento e que eu amava muito e que ele sempre, sempre seria muito especial para nós. E eu acho que ele estava esperando isso, que ele estava esperando eu estar pronta para aquele momento, para que ele pudesse partir. Nessa mesma noite, eu entrei em trabalho de parto e foi muito rápido. Às 10 horas da noite eu comecei a sentir as contrações, eu ainda fiquei algumas horas ali, acho que tentando fingir para mim mesma que não era isso que estava acontecendo, até que chegou uma hora que não teve como, que eu estava com muita dor. E o trabalho de parto evoluiu e às 8h14 da manhã do dia seguinte, o Gael nasceu. Ele ainda era muito pequenininho, não havia nada que pudesse ser feito e naquele momento ele voltou para o céu. Foi um parto muito complicado, eu perdi muito sangue, a placenta ainda estava muito colada, então eu perdi muito sangue, a minha pressão chegou a 4, e logo que tudo aconteceu, eu fiquei com muito sono, estava muito fraca. Meus pais foram me ver, foram conversar comigo, o Fê ficou comigo o tempo todo ali do meu lado, de mão dada comigo. E a última lembrança que eu tenho foi do meu pai falando comigo. Foi a única vez que eu vi meu pai chorando. Acho que de tristeza por tudo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo feliz por ver que eu estava bem, que apesar de toda a complicação eu estava bem. E essa é a última lembrança que eu tenho até pegar no sono. Eu adormeci por conta da anestesia e tudo mais, e acordei um pouco depois, umas horas depois, no pós-operatório, no pós-parto. E esse também foi um momento, enquanto todas as mulheres estavam lá, ansiosas para voltarem para os seus quartos, para encontrarem os seus bebês, eu sabia que tudo que eu ia encontrar na hora que eu voltasse para o quarto seriam palavras de consolo, pessoas que me amam muito, que estavam ali para me dar toda a força que eu precisava, mas não era aquilo que eu queria encontrar. Nós ainda ficamos no hospital por alguns dias, eu precisei depois passar por uma curetagem, por conta de todo o parto ter sido muito complicado. O meu médico resolveu não continuar porque eu estava em risco, então ainda tive que ficar alguns dias, receber algumas transfusões de sangue para poder ficar bem. E ao mesmo tempo que eu não queria mais ficar no hospital, porque todas as lembranças eram muito dolorosas, eu também sabia que o voltar para casa seria um grande desafio, porque tudo aquilo que nós tínhamos preparado e organizado para esse momento da volta para casa seria totalmente diferente. Mas eu voltei. Nos primeiros dias eu fiquei extremamente deprimida. Eu comecei a ter crise de pânico. Eu não conseguia sair de casa direito, eu não conseguia ficar longe do Fê. A minha mãe me acolheu, ficou comigo, mas eu só queria o Felipe. Queria ficar perto dele, eu queria
Eu lembro que várias noites nós dormimos de mão dada. Ele dormiu e eu fiquei umas 3 ou 4 noites sem conseguir pegar no sono, segurando a mão dele. Ele era minha base, ele era minha segurança, como ele é até hoje. E a vida seguiu. O meu médico me encaminhou para fazer acompanhamento com o reumatologista, com o infectologista, para tentar entender o que tinha acontecido, se tinha alguma justificativa, até que nós vimos que não tinha nenhuma explicação, nenhum diagnóstico que justificasse aquilo. Então ele me fez um pré-diagnóstico de insuficiência cervical. Eu falo um pouco sobre isso em alguns dos vídeos anteriores. A gente pode deixar o card aqui ou o link na descrição para vocês irem lá, tem a explicação sobre o que é. E me liberou para engravidar novamente. Eu não sabia o quanto eu estava preparada para isso, e foi uma decisão que nós tomamos em conjunto, até que nós resolvemos tentar de novo. E é aí que começa a história do Valentim. E eu tô contando toda essa história para vocês porque hoje eu consigo perceber que foi o Gael quem me fez mãe. Ele me transformou na mãe que eu sou hoje e ele me ensinou sobre amor, sobre coragem e sobre superação. O Valentim é o nosso bebê arco-íris, que veio depois de toda essa tempestade que nós vivemos. E eu tenho certeza que o Gael, de alguma forma, me guia e me dá força nessa missão de ser a mãe do Valentim e de encarar tudo que a gente vive da forma mais positiva e com força mesmo. Acho que essa é a palavra, acho que a força que eu tenho hoje como mãe, de alguma forma, foi o Gael que me deu. E ele vive em mim todos os dias, de alguma forma. Eu lembro dele, eu penso nele e sei que a gente ainda vai se encontrar. Obrigada por vocês ouvirem a nossa história. Compartilha com alguma mamãe que você acha que vai gostar de conhecer essa história, para alguma mãe que precise de um pouco de esperança. E por isso que eu falo que o Valentim é o nosso bebê arco-íris e que vale a pena lutar e correr por tudo isso, porque no final do arco-íris tem um lindo pote de ouro aguardando a gente. Um beijo!